Abra comigo a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo de número 14, e eu vou ler com vocês o verso de número 13. E está escrito: E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Tá bom? Então, 2 versículos para fundamentar aí a nossa tese aqui de que após a morte nós não vamos levar conosco nada do que é material, tá bom? Você pode trabalhar, você pode se esforçar e deve para ter coisas nessa terra, todavia dela você não vai levar absolutamente nada. Nós começamos o programa falando de Mateus capítulo 16, que de que adianta, disse Jesus, o homem aqui nessa terra granjear tantas coisas, mas perder a sua alma. Perder a sua alma é perder a vida eterna, é perder a oportunidade de continuar vivendo, irmãos. Aí vai para o abismo eterno, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Então vejam, a mensagem desta oportunidade, ela está nos mostrando que esta vida aqui, ela é efêmera, ela é passageira, e que Deus, nesta oportunidade, está nos dando, irmãos, aí para nós, para que possamos acordar, para que possamos sair das trevas e viver na luz. É por isso que ele enviou aqui seu amado Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. A morte de Jesus naquela cruz pagou o preço do nosso resgate. Resgate da onde? Das trevas, onde nós estávamos. Pastor, como que eu fui parar nessas trevas? Você nasceu nessa condição. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como que a morte entra na história da humanidade? Lá na época de Adão e Eva, quando esses estavam na presença de Deus, e ali estando, usufruindo da graça, da presença, ali dos favores de Deus. E quando o Senhor Deus disse para aquele casal: de todas essas árvores vocês podem comer livremente, mas desta aqui, ó, ciência do bem e do mal, dela você não vai comer, porque o dia que dela comer, vocês vão morrer. E aí então começa a batalha, começa a guerra na vida do casal, porque ali aparece a serpente, e a serpente vai induzir a mulher, a serpente vai enganar a mulher pela sua astúcia, dizendo para a mulher que não era nada daquilo, ainda chama Deus de mentiroso, tá bom? Que eles após comerem, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher então, iludida, engodada, enganada, como disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, a respeito da igreja, dizendo que temia pela a vida dos irmãos, que assim como a serpente enganara Eva com sua astúcia, assim também fossem de alguma forma corrompidos os entendimentos dos irmãos. Então, onde que está a batalha? A batalha está exatamente na mente, na mente, porque ali que está, então, a batalha da serpente para afastar ali o casal da presença de Deus. E a partir do momento que conseguiu convencer a mulher de que aquela árvore proibida era melhor do que qualquer outra do jardim, então aquela mulher pegou. Vejam, olha o que vai fazer. Olha o que vai fazer. Então existia a palavra de Deus para ela, e agora tem a palavra da serpente para ela, mas até então não existe nenhuma obra por parte da mulher. A partir
partir do momento, então, que aquela mulher dá atenção para a serpente, ela vai então agir. Quem? A mulher. A mulher vai agir. Qual que é a ação dela? É tomar da árvore, é pegar o fruto e então comer do fruto que Deus proibira. E assim, ainda assim, ainda leva para o seu esposo, que não a questiona e simplesmente come juntamente com a sua mulher. Aqui está a obra. Qual obra? A prática do pecado propriamente dito. E naquele momento que pratica, então, como de costume, vem Deus no jardim pela viração do dia e não encontra Adão e Eva no lugar que sempre encontrava. Por que que Deus não os encontra no mesmo lugar? Porque diz o texto que eles, ouvindo a voz de Deus e vindo que Deus estava chegando, correram e foram se esconder no meio das árvores. Então Deus pergunta: Adão, Adão, onde tu estás? E ele então, estou aqui. Eu ouvi a tua voz e temi, e me escondi. Aí Deus pergunta: por que que você se escondeu? Porque estava nu. Mas quem te mostrou que estavas nu? Então ele conta a história culpando a mulher. E a mulher, por sua vez, culpa a serpente. Nessa situação, não podem mais ficar na presença de Deus. Foram lançados fora da presença de Deus. E Deus colocou então os querubins com espada flamejante para fechar a entrada do jardim. Não puderam mais entrar, ficaram fora da presença de Deus. Lá era luz e aqui fora trevas. E a Bíblia diz que Adão e Eva se conheceram e então tiveram filhos que nasceram à sua imagem e semelhança. Que imagem, que semelhança? Em que situação espiritual? Mortos, separados de Deus. Assim, toda a humanidade tem origem em Adão e Eva nesse estado espiritual. Mas Deus, misericordioso que é, envia Jesus Cristo aqui no tempo oportuno para resgatar o homem desta situação. É por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma necessidade de que o homem se volte para Deus. Então, há duas possibilidades de que o homem morra em duas situações possíveis. A primeira, fora da presença de Deus, como nasceu. E, segundo, volte para o jardim. E voltando para o jardim, ou seja, voltando para a presença de Deus, morra na presença de Deus. Qual que é a consequência de um e de outro? Que se morrer fora da presença de Deus, então o destino é lago de fogo e enxofre. Quais são as obras que o vão seguir? As obras más que foram praticadas nas trevas, segundo o próprio coração, andando segundo os costumes desse mundo. Agora, aqueles que morrem em Cristo, estes são bem-aventurados, porque esses que morrem em Cristo Jesus, quais são as obras que o vão seguir? Ora, aquilo que nós começamos desde o programa a falar, são pessoas que fazem tudo para agradar a Deus, para andar conforme a vontade de Deus, conforme o que está escrito na palavra de Deus. Então, segundo o que nós lemos em Apocalipse, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, morrer é certo. O escritor aos Hebreus: ordenado está o homem morrer uma só vez, e depois disso seguir-se-á o juízo. E este juízo vai ser baseado nas suas obras, naquilo que você fez enquanto estava vivo. Enquanto estás vivo, Deus está te dando a oportunidade de você fazer coisas que são agradáveis diante dos olhos de Deus, para que as boas obras te sigam. Agora, o homem, pela própria natureza, vai fazer coisas agradáveis a Deus? Não, o homem por própria natureza está caído. Eu já expliquei, então, está fora da presença de Deus. E fora da presença de Deus são obras más que vão te levar a
condenação eterna. Para você fazer obras que possam te levar à vida eterna, então tem que ser na presença de Deus. E não é praticando boas obras que você vai alcançar a salvação. Não, você vai alcançar a salvação pela graça, isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus te dará o dom da fé para que creias em Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então confesse a Cristo como Senhor, então serás salvo. E a partir daí, tu praticarás boas obras, ou seja, tornar-se-á um discípulo de Jesus Cristo, e a partir daí seguirão, então aí os mesmos passos, seguirão a Jesus Cristo, levarão a sua cruz, vão renunciar às coisas desta vida. O que Eva deveria ter feito lá no jardim? Renunciado à sua vontade, à sua concupiscência, tanto a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, irmãos, a concupiscência da carne. Era para ter sido renunciado naquele momento e se apegado à palavra de Deus que lhe proibira de comer daquele fruto, mas não foi isso que ela fez. Ela preferiu dar ouvido à serpente. E a pergunta que fica é, nessa nossa caminhada, a quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos atendendo? A quem nós estamos obedecendo? Pois é, aquele que você obedece é a quem você se submete e o tem como Senhor. Quem é o teu Senhor? Se vives na prostituição, no adultério, na mentira, na fornicação, se vives aí praticando o mal, coisas que Deus abomina, então as tuas obras são obras más. E estas obras vão te seguir quando desceres ao pó. Deus diz para o homem, tu és pó. Lá, quando então lança o casal e vai dizer para eles, tu és pó e ao pó tornarás. Então é assim que você quer? Então tá, desobedeceste a minha palavra, então agora a sentença é morte. O salário do pecado é a morte. Mas saiba de uma coisa, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aí 2 caminhos à tua frente. Mas escolha o caminho da vida para que vivas e te vá bem, você e tua família. E no final da caminhada ainda possa entrar na cidade pela porta que é Jesus Cristo. Quais têm sido as tuas escolhas nesta caminhada? Você tem feito boas escolhas? Então, reflita sobre isto. Quanto mais tempo de vida nós temos, quem é que sabe? Quem garante? Você se garante viver ainda mais 30 anos? Você se garante viver ainda mais 50 anos? Que garantia que você tem disto? De repente, hoje seja a última mensagem que você esteja ouvindo. Então, atenta para isso. Volte-se para Deus o quanto antes. Entre pelo caminho. Não pode ter atalho. Não existe atalho de volta para a presença de Deus. Não tem como pular o muro para voltar-se para Deus. Só tem uma forma. É você crendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos teus pecados e para reconciliação com Deus. Então só existe um caminho de volta para Deus. E este se chama Jesus Cristo. E a partir daí pratique boas obras. Deixe as coisas do velho homem para trás, lance fora, despoje-se do velho homem e revista-se do novo que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque aí esta bem-aventurança estará sobre a tua vida. Porque desde agora, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Que nós tenhamos obras na presença de Deus,
que nós tenhamos prazer em andar com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e tenhamos a certeza de que estejamos praticando obras segundo a vontade de Deus, boas obras, para que quando esta vida terminar, nós possamos entrar pela porta na vida eterna e aí viver eternamente na presença de Deus. E de onde um dia nós fomos lançados, agora nós estamos retornando para o paraíso, para o jardim de Deus, para a presença de Deus, para que vivamos eternamente lá. Deus não criou o homem para viver nessa terra aqui na situação que ele está vivendo. Nesta terra, o resultado é morte. É por isso que aqui as pessoas morrem. Então, tendo um tempo de vida aqui, por mais longo que seja, 100, 110 anos, vai terminar. Vai terminar. Agora, você quer viver eternamente? Então precisas crer em Cristo Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da tua alma. E aí terás a garantia de que naquele grande dia Jesus vai chamá-lo pelo teu nome. Jesus o chamará por nome naquele grande dia. E então serás colocado à direita e não à esquerda, porque na esquerda vai estar o diabo, os seus anjos e todos que praticaram a iniquidade. Serão separados e lançados no lago de fogo e enxofre. Mas os da direita, estes ouvirão a voz de Jesus, dizendo para eles: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança a terra, a vida, aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. De que lado você está neste momento? Você se sente na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Você está praticando boas obras ou mais obras? Não, as boas obras não é segundo o seu crivo, não é segundo o seu parâmetro, não é segundo o seu referencial. Boas obras, o referencial é a palavra de Deus. Não adianta falar que faz esmolas, que faz isso, que faz aquilo. Vida religiosa não é que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que está escrito aqui, é viver segundo esta palavra. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém.